Mensagem do Céu. Eu já quero começar esse programa aqui em ação de graças, não é? Eu quero agradecer muito a presença hoje especial aqui desse casal que tem feito parte da minha vida. Quero agradecer muito mesmo a presença aqui, tanto da Carol quanto do Anderson. Bom dia, Carol. Dá um bom dia para os nossos ouvintes. Shalom, queridos. Bom dia para vocês. Que o Eterno vos abençoe. Shalom, gente. Bom dia a todos, que o Senhor possa estar com todos nesse dia. Queridos, esse casal tem muita história para contar, a gente vai estar compartilhando um pouquinho da vida deles. O que é interessante vocês saberem é que aqui ninguém fez papelzinho, vamos combinar o que nós vamos estar conversando. Nós queremos sempre aqui ser usados pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Santo diante de vocês, para que as pessoas possam conhecer verdadeiramente aquilo que acontece dentro da vida da pessoa, do relacionamento dela e a mudança que pode ocorrer dentro da sua vida também. Por isso eu queria começar com você, Anderson. No judaísmo é um homem que tem a primazia sempre. Eu queria perguntar para você um pouquinho como é que você veio conhecer o ministério, não é? Compartilhar o que é para você, o que foi para você, o que está sendo para você esse tempo conosco. Então, Céu, a maneira que eu conheci, né, o Ministério Som do Céu, partiu de um desejo meu, que eu pedi assim para o Senhor, que eu queria conhecer a verdade, né? Eu sempre tive muito desejo de fazer as coisas para o Senhor corretamente, estar corretamente na presença do Senhor e conhecer a verdade. E o Senhor me preparou uma situação que, através de um amigo hoje, que é o Edinho, né? O irmão da nossa irmã Ruth, que eu nem tinha muita afinidade com ele, nós somos assim companheiros de trabalho mais distantes, né? E uma vez a gente se encontrou no mesmo local de trabalho e ele comentou a seu respeito, né? E eu fui buscar, procurei informações e foi dessa maneira. A primeira vez que eu vi um estudo seu ali no YouTube foi suficiente para o Senhor falar grandemente comigo, e a partir daí foi até onde nós conseguimos, onde nós estamos hoje, né? E tem sido maravilhoso para mim, tem mudado muito a minha vida, a vida da minha esposa, tem sido muito bom pra gente. Realmente o Senhor, eu posso ver hoje que o Senhor atendeu as minhas orações, eu tenho aprendido muito e tem transformado a nossa vida a cada dia. Hoje eu não consigo, sinceramente não me vejo hoje sem estar fazendo parte do Ministério Som do Céu. E você? Céu, para mim é um privilégio, né? Eu agradeço ao Senhor todos os dias pela vida do Carlos, pela sua vida, por todos os membros do Ministério Som do Céu. Eu oro por cada vida, porque o Senhor já tinha falado conosco, né? Que Ele tinha um direcionamento para dar às nossas vidas, mas até então nós não entendíamos e ficamos na dispensação do Senhor. Até que um belo dia nós tivemos a oportunidade de nos conhecer através da internet e o Senhor falou muito conosco e eu falei, eu quero ver, vamos ver, né? O Senhor tem preparado, e fomos até lá, conhecemos o pessoal, são muito receptivos, e a sensação que eu tenho é que nós nos conhecemos já há muitos anos, né? Não é uma amizade que vem de agora, é como se fossem irmãos de muitos e muitos anos. E eu agradeço ao Eterno por cada vida. Queridos, é impressionante isso, porque assim com eles, não é? Para a gente também foi a mesma experiência, o encontrar com eles, a estarmos ao lado deles, foi o mesmo sentir, o mesmo peso de experiência que eles tiveram conosco, nós tivemos para com eles. Mas o que me impressiona bastante é que o Eterno falou deles conosco, não é? Ele falou numa reunião de oração, eles nem sabem disso. Ele falou, eu estou trazendo para vocês algumas pessoas que é muito importante que vocês possam estar dando atenção, vocês possam estar tratando. Eles estão chegando machucados. Acho que eu nunca contei isso para vocês. Eles estão chegando feridos, não é? Eles precisam de que vocês possam vê-los pelos meus olhos, né? Que vocês possam ser usados para cuidar e para tratar. Então, assim, é impressionante porque
muitas pessoas podem pensar que a gente é ferido, nós somos mesmo. O mundo nos fere bastante, não é? A gente cantava até a música, não é? Do Egito escravo fui, do vil faraó, estava triste e tal. Mas, queridos, as feridas que nós temos visto, lamentavelmente, de um tempo para cá, são de pessoas crentes, independente de ter um grande entendimento ou não ter um grande entendimento, mas pessoas que querem servir ao Eterno verdadeiramente. Não é? Eu achei até interessante o Anderson ter dito anteriormente, queria que ele compartilhasse isso, que o próprio Eterno trouxe a ele uma lembrança de algo que ele tinha pedido para ele, não é? Exatamente, Céu, dessa maneira. Como a gente já tinha dito, o Eterno fez eu lembrar recentemente de uma oração que eu vinha fazendo já há alguns meses, que eu queria viver um evangelho diferenciado, ter uma experiência nova com o Senhor, que eu já, desde que me conheço por pessoa, sirvo ao Eterno, né? Mas eu estava cansado de viver um evangelho medíocre, uma coisa pequena, sendo que nosso Senhor é tão poderoso e tão grande. Eu entendo que muitas das vezes o impedimento quem coloca somos nós, né? Mas da mesma maneira que quando a gente tem a preocupação, procura nos colocarmos no centro da vontade do Senhor, buscar Ele verdadeiramente, eu acredito que Ele se revela para a gente de uma maneira toda especial. E como eu tinha dito, realmente hoje eu posso falar e afirmar que eu tenho vivido coisas maravilhosas com o Senhor, tenho visto com os meus olhos, e tenho vivido e tenho aprendido muito, né? Algo que eu jamais imaginava. Na minha vida, eu jamais imaginei estar vivendo o que eu tenho vivido através do Ministério Som do Céu. E o Senhor fez eu lembrar. Você lembra da oração que você fazia? Você pediu para mim, que você queria. O Senhor ministrou no meu coração dessa maneira, né? Você me pediu algo diferenciado, algo melhor, algo mais intenso, uma proximidade maior, né? Então eu sou muito grato ao Senhor, porque Ele realmente nos ouve, Ele cumpre quando você realmente se procura se colocar sinceramente, né, diante do Senhor. Então Ele cumpre sim, é maravilhoso isso. E aí uma coisa impressionante, queridos, que eu gosto muito da história, não é, de Zacarias, entrando lá no templo, né, o pai de Yohanan Imersor, que é nosso querido João Batista. Mas é tão interessante que o mensageiro chega lá e fala: Zacarias, suas orações foram atendidas, né? Eu não sei há quantos anos ele estava orando para ter um filho, que ele pergunta qual oração que foi atendida, não é? Não lembrava mais, mas diante do Eterno as nossas orações, elas estão colocadas constantemente, continuamente, e Ele se lembra, queridos, Ele se lembra. E para a mulher, não é? Principalmente eu fico pensando, Carol, para você lidar, porque o que mais nós tememos dentro do ministério é quando o marido vai, a mulher fica. A mulher vai, o marido fica, não é? O que é, no caso, no seu coração, isso foi homogêneo para os dois foram trabalhados, porque é diferente, aliás, acho que tudo é diferente, não é? É verdade, Céu, mas em nenhum momento eu tosquenejei. O meu coração, não vou dizer para você que tinha 100% de certeza, mas quando meu esposo falou a respeito da oração, nós já sabíamos da situação que nós nos encontrávamos, nós precisávamos ter realmente um encontro com o Senhor, nós não queríamos mais adiar esse encontro. E quando ele mencionou, olha, nós estamos para decidir, nós precisamos congregar com os irmãos, nós não podemos mais ficar nessa situação, eu não tive dúvida, né? Foi algo que foi realmente direto no meu coração, e eu falei: se você vai, eu vou com você. Nós, em casa, nós não temos, né, o meio termo, ou é para os dois, ou então não é para nenhum. Então eu falei: já que a gente vai junto, então vamos junto, vamos orar ao Senhor, e Ele vai dizer e direcionar, né? E nós estamos aqui para a honra e a glória do Senhor, né? Não é o Ministério Som do Céu, mas o Senhor que nos direcionou até o Ministério Som do Céu, e através do Ministério Som do Céu nós conhecemos a Céu.
tem isso, né, queridos? Aí acabam levando a bagagem também, né, gente? Não adianta, o Eterno sempre dá um pezinho também pra gente, madeiro, né, gente? Mas, queridos, eles têm muita coisa para contar para vocês. Eu quero que vocês fiquem ligados, porque pode ser a experiência que você está vivendo. Não é? Cansada, dizendo, não é possível, não tem mais quem sirva ao Eterno, não tem mais ninguém que possa... lembra como estava o nosso querido profeta Elias, não é? Olha, só eu sou remanescente, só sobrevivi eu, todo mundo aqui está tudo corrompido, mas eu sobrevivi, né? E muitas vezes eu acho que esse casal passou por situações como essa e, claro, de maneira nenhuma nós vamos expor a ninguém, de maneira não é nosso interesse, mas sim a vida espiritual deles. Isso para mim é de grande importância, grande valia. Eu vou deixar você aqui agora, queridos, com uma música que fala o seu coração e nós já vamos voltar aqui com mais o som do céu. Uma coisa importante para compreender. Você falou que você desde sempre você está dentro da igreja, você é filho de crentes. Conta um pouquinho sobre isso. Então, Céu, meus pais são evangélicos, né? Eu nasci dentro do evangelho, né? E minha família é uma família de músicos, né? Meu pai é maestro, minha mãe toca, meus irmãos, somos em 4, né? Irmãos, meus outros 3 irmãos tocam também, né? Eu também toco e, consequentemente, eu conheci a Carol, ela também foi envolvida no meio da música, sempre ali louvando o Senhor, né? E eu sempre servi ao Senhor, sim, né? Sempre servi ao Senhor. E como eu disse para você, Céu, a gente, no nosso entendimento, a gente fala que serve ao Senhor, a gente fala que louva o Senhor, mas nós somos muito limitados no nosso entendimento, na nossa forma de pensar e na nossa forma de enxergar as coisas. Mas eu quero aproveitar até a oportunidade aqui para dizer para os irmãos, como eu disse aqui recentemente, se você está sentindo que você está vivendo uma mesmice, algo te incomoda, você está cansado, procura com sinceridade no seu coração, busca o Senhor, algo diferenciado que Ele vai se revelar de uma maneira especial, como tem se revelado para mim, mesmo depois de tantos anos, mesmo depois parece que a gente é só aquilo e não passa daquilo. Não, é totalmente ao contrário. O Senhor tem muito mais para revelar para a gente, só depende de nós mesmos, né? E eu via muitas das vezes, eu ficava incomodado, eu não queria mais viver apenas daquela maneira, né, daquele jeito que tantos anos, né, mais de 30 anos aí eu sempre vi e conheci, sempre daquela maneira. Eu falo, não, Senhor, o Senhor deve ter mais coisa aí, não é possível que é só isso, né? E às vezes a gente fica preso dentro de apenas de 4 paredes, né? E eu aprendi que o evangelho do Senhor, o Senhor é muito mais do que apenas 4 paredes, né? Ele é muito além do que isso, ele é muito maior do que isso. Só depende de nós mesmos. O que eu aprendi é que nós ficamos muito presos ao que a gente sabe, ao que a gente aprendeu, ao que a gente acha que é correto pra gente, né? E muitas das vezes o Senhor tem muito mais e a gente não consegue porque a gente mesmo não se abre, né? A gente não abre a porta do nosso coração. Muitas vezes Ele quer entrar, Ele quer se revelar de uma maneira especial, mas a gente não deixa. Carol, é assim, Carol, como é isso, essa busca, como é você... porque chegou um ponto, queridos, a gente não, como eu falei para vocês, não há interesse nosso de expor ninguém, nem de maneira nenhuma. Onde você comeu, queridos, nunca diga que aquele restaurante é ruim, nunca, não é? Ainda que você achou lá, um pedacinho de palito de dente, tá? O caroço da azeitona, gente, o caroço da azeitona é sempre a vítima perfeita, não é? Porque olha só que exemplo maravilhoso. Não é? Você vê lá a torta toda desencaroçada, mas quando você morde, passou e quebra o seu dente. Nunca mais você vai esquecer daquela experiência, não é? E a vida congregacional, queridos, ela também age da mesma maneira. Mas sem mencionar absolutamente nada, nem denominação, não temos nenhum interesse. Mas o que isso, principalmente a mulher, que é tão sensível, queridos, o que isso vinha trabalhando no seu coraçãozinho, cara? Eu gostaria que você pudesse compartilhar isso. Céu, a questão da sensibilidade feminina, né, é algo que toca muito as mulheres. Então, para mim, foi muito mais difícil
porque no meio congregacional é muito fácil você entender a si próprio, mas a outra pessoa é muito difícil. Então, claro que eu falo pelo meu esposo também, ele também ficou muito sentido, porque houve muita divisão, não vou dizer contenda, né? A partir do momento que a gente se abre para o Senhor e a gente quer uma proximidade maior com o Senhor, aparecem situações, né, para nos prender. E eu creio que essas situações fizeram com que a gente chegasse ao ponto de partida da onde nós estamos agora. Porque se nenhuma dessas situações congregacionais tivesse acontecido, não teriam nos levado, né, a ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Não digo, né, para os irmãos, é claro, que não tínhamos comunhão com o Senhor, porque fazíamos parte de grupos, tomávamos contas de jovens e tudo, né? Mas o Senhor tinha dito que tinha algo especial. Mas no meu coração eu falava, Senhor, mas como que é esse algo especial? Por quanto tempo vai perdurar essa situação na minha vida? Nós somos limitados, nós estamos numa congregação onde não estamos esperando reconhecimento humano, porém nós estamos dispostos a fazer a vontade do Senhor, mas nós não podemos, né? Então foi difícil para mim, né? Tem muita situação hoje que eu peço ao Senhor que reconstitua na minha vida, né? Que traga certas alegrias de volta, mas eu creio que tudo isso somou para a gente encontrar o som do céu. Queridos, não é brincadeira. De repente os dois vêm parar no ministério onde até eles vão ter que estudar filmes, não é? Vão ter que estudar clima, vão ter que estudar a situação tecnológica, coitadinhos, né? Eles chegam aqui, tem que estudar as escrituras junto com o que está acontecendo na realidade. E eu vou deixar isso para falar depois para vocês, porque senão o programa a gente fica só conversando. Eu vou deixar a música que fala o seu coração, mas nós já vamos voltar aqui com eles do nosso curso do encontro de casais, o Bem Casados, né? Foi o primeiro curso. Vocês chegaram já praticamente, fizeram um pedacinho de Atos, eu acredito, e já entraram para o Bem Casados. Como é que foi, Anderson, como é que foi essa experiência de fazer um Bem Casado com a gente? Olha, Céu, foi maravilhoso, né? Foi muito bom. Realmente a gente pegou o último dia de curso do Atos, né? E fazer o Bem Casado, assim, nos ajudou, eu posso dizer que só somou na nossa vida, né? Ajudou a gente bastante, porque assim, a gente mesmo, eu agradeço ao Senhor porque eu e a Carol, a gente sempre deu muito bem, né? Claro que todo casal tem o seu probleminha, mas a gente sempre conseguiu se entender, eu agradeço ao Senhor por isso, e a gente acha que a gente tá sempre ali, tá beleza, tá bom, né? Mas é muito mais do que isso, né? E o curso Bem Casado somou demais pra gente, porque existem pequenos detalhes dentro de um casamento que faz a diferença, totalmente a diferença, principalmente para a mulher, que é a parte mais sensível, né? E, nossa, esse curso, assim, mudou demais o nosso casamento, nos ajudou bastante, sabe? A gente entender mais um ao outro, né? Ser mais paciente um com o outro, né? Melhorou demais o nosso relacionamento, né? E deixou o nosso relacionamento também mais sólido, mais forte, né? Então a gente consegue, muitas das vezes nós já atravessamos, até mesmo depois do curso Bem Casado, situações que de repente, se nós não tivéssemos aprendido ou tido todo aquilo que nós aprendemos no curso Bem Casado, a gente não sabe dizer se a gente tinha conseguido suportar junto tudo isso, né? Então o Senhor é maravilhoso, que Ele prepara tudo certinho no momento certo. Quer dizer, o Bem Casados, ele foi importante até para quem não tinha problema no casamento, para aperfeiçoar, não é? A gente também, a gente às vezes passa por alguma coisa, a gente lembra do curso, fala, poxa vida, olha, eis aí uma oportunidade para em prática tudo aquilo que nós vimos lá. Carol, como foi essa experiência para você com os outros casais, tudo? Foi uma experiência única. Tem situações até hoje que a gente se lembra e dá risada, principalmente quando se diz respeito a comportamentos. Tem certos tipos de coisa que ele faz
eu não preciso nem falar nada, eu já lembro, olha, o temperamento dele é esse, entendeu? Não que ele não vá mudar, ele está aberto a mudanças, mas porém ele já tem esse comportamento aí, então tem que ser com jeitinho, né? Eu também gosto de umas palavrinhas de afirmação de vez em quando, entendeu? Eu não sou muito de falar, a gente que é mulher já é mais sensível, chora muito, então ele também não fala muito, então eu aprendi essas coisas com o curso, né? Então, assim, pra mim foi gratificante demais e, assim, eu não vou esquecer nunca mais. São situações que a gente passa que vai ficar pro resto da vida. Queridos, nós tivemos umas pessoas no curso, assim, impagáveis, né? Eu me lembro, assim, dos testemunhos do Júnior, não é? Coisas que o Maércio disse, não é? Coisas que foram ditas assim, sobre nós. Também algumas coisas que eu abri com meu marido, algumas coisas que nós também tivemos de compartilhar com os irmãos, mas momentos impagáveis. Você que não fez o curso Bem Casados, ele está disponível ali na internet, você não sabe o que você está perdendo, e é um curso completamente gratuito, queridos. Esse ministério, ele tem oferecido a você, com todo o nosso coração, tudo aquilo que nós temos a oferecer, e eu vejo isso de um modo bastante prático e efetivo na vida das pessoas que vão fazer nos cursos. Elas começam a fazer, acham, não, é mais um curso de casados. Quando, de repente, elas começam a ver um pouco mais do que apenas um curso de casados. Elas começam a ver que ninguém está passando manteiguinha no pão ali, não é? Nós estamos falando do cotidiano, do casal. E, Carol, falta isso, não é? Amadurecimento para compartilhar, principalmente, vocês eram professores de jovens. O que existe esse tabu de falar sobre a sexualidade dentro das congregações, que eu nunca compreendi direito isso? Na verdade é aquele ditado, né, Céu, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, muitas das vezes a gente é ensinado de uma maneira assim, nada sólida, uma indireta ou outra, porque o povo cristão em si não aceita muitas circunstâncias. E nós estamos num mundo que o jovem hoje precisa ouvir a realidade, né? Tem que ter consciência do que acontece lá fora, porque tem muitos comportamentos que é trazido para dentro das congregações sem que nem ao menos a gente perceba. Então, assim, fica claro, a gente tem que aprender, o povo de Deus precisa entender o que funciona, como que o mundo é. Nós estamos no mundo, não fazemos parte dele, é lógico, mas estamos no mundo e precisamos saber, né, o que acontece com os nossos jovens hoje em dia, com os casais principalmente, é muita divisão, o que eu tenho é meu, o que é teu e não é assim. O Senhor uniu o casal para a vida toda e não tem divisão, é tudo junto. Se ele não vai fazer, nós também não vamos fazer. Se nós vamos fazer, ele tem que concordar, né? O esposo e a esposa junto. Então já vem também de uma criação, né? Pode, a gente terminou o curso com o filme A Caixa, né? Não sei se para vocês foi algo extremamente chocante, não é? Mas imagino, vocês que vieram de uma cultura que não é essa, não é? De repente, assim, poxa, mas o que um filme secular, porque é um filme secular, o filme A Caixa é um filme extremamente secular, o que esse filme secular pode acrescentar um filme? Houve pessoas que disseram que é filme de terror, não é? Olha, né? E de repente nós encerramos o curso Bem Casados com o filme A Caixa, e eu gostaria muito de saber como isso foi trabalhado no seu coração. Olha, Céu, aquele filme realmente é um filme muito revelador, né? E assim, como a minha esposa aqui falou, realmente a gente procura decidir tudo em comum acordo ali junto, né? A gente tem esse entendimento, mas assim, como aconteceu no filme, a gente tem que tomar cuidado. Muitas das vezes os dois ali estão num comum acordo, mas aquilo que os dois decidiram, aquela atitude que os dois vão tomar, pode prejudicar uma terceira pessoa, uma outra vida, que você até muitas das vezes nem conhece. Você pensa que não vai fazer mal para ninguém. E até isso a gente aprendeu, né? Que nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões.
que as nossas decisões, mesmo com boas intenções, não venham prejudicar uma outra vida. Então isso é muito difícil de você ter esse entendimento. Mas a partir do momento que você começa a pensar dessa maneira, parece que uma venda cai dos teus olhos, né? E você começa a enxergar e fala, poxa vida, eu tinha apenas boas intenções, né, sobre aquilo que eu queria, sobre aquele alvo que eu queria alcançar, né? Mas na verdade apenas o que eu consegui foi prejudicar uma outra pessoa, né? Então assim, é muito complexo. Por isso que em todo tempo a gente tem que pedir o que? A direção do Eterno, né? É importante o casal estar junto nas decisões? Sim, é muito importante. Eu aprendi dessa maneira que até o mal precisa de dois para prosperar, quem dirá o bem, né? Não tem como você estar casado e você querer tomar atitude sozinho, né? Então quer dizer, tem que ser os dois em comum acordo juntamente, mas porém tomando da maneira que o filme nos passou e nós aprendemos, tomando cuidado para quê? Para o que você decidiu, ou aquela atitude, aquela direção que você tomou, não venha prejudicar uma outra vida, seja ela conhecida sua ou não. Queridos, é impressionante, porque o filme realmente, se você não assistiu, recomendo sobre essa reflexão, e você vai também ver o que é a opressão, como o mal está trabalhando para destruir o seu casamento, não é? Aliás, vai aparecer um monte de coisa para você fazer, aparentemente as pessoas estão querendo te facilitar a sua vida, não é? Oferecendo empréstimos bancários, por exemplo, mais ou menos é o que retrata o filme. Não seria empréstimo, mas o preço que foi pago ali, meu querido, minha querida, eu acredito que todo casal deveria estar assistindo para compreender esse enfoque. E Carol, como foi para você lidar, porque é muita informação para nem 2 horas de filme, né? Eu acho que quem não assistiu vai ficar um pouco surpreso, mas e é um enfoque de abordar as escrituras que ninguém está misturando nada com outra coisa. Está se narrando uma situação hipotética como uma parábola diante de você. Não tem nenhuma imoralidade, de maneira nenhuma nós apresentamos nada que ofendesse os princípios das escrituras, mas a reflexão, eu acredito ser extremamente profunda, viável e necessária. O que foi para você? Você tinha assistido o filme antes, não tinha? O que foi isso para você? Surpresa total, né? Como eu não posso contar aqui, porque senão os ouvintes não vão perder, né, o filme. Mas através de um botão você pode ganhar uma vida, como você pode perdê-la também, né? Fica complicado, porque entre um casal há muita deficiência, né? Muita falta de, às vezes até de comunicação. Então o filme trouxe para mim uma escola, né? Não adianta você sentar muitas das vezes, você tem que orar ao Eterno, primeiro pedir a direção para Ele, e nunca responda nada no prazo de 24 horas, pessoal. Por favor, se você tiver um tempo determinado para responder, não aceite, não faça nada, porque a consequência é muito drástica. Então, ore ao Senhor, né? Eu não posso contar o filme, é claro, mas ore ao Senhor e peça direcionamento, porque é muito forte. Queridos, uma das minhas áreas é a área de cinema e televisão, então é evidente que eu conheço todo o podre, né? Mas eu conheço algumas pérolas também, e essas pérolas eu faço questão de indicar. Uma dessas pérolas certamente é o filme A Caixa, principalmente para até inclusive pais e filhos. Os filhos têm de compreender também que os pais decidem a vida deles, não é? No caso do filme, acho que ficou bem claro, os dois não têm filhos ainda, estão casados há pouco tempo, não é pouco, não é? Quantos anos vocês estão casados? Há 10 anos. Não é pouco, mas eles não têm filhos ainda. Agora ali, vocês perceberam isso? Do pai e a mãe poder tomar uma decisão e que o filho vai ser arrastado, ele não é nem perguntado a ele nada disso? É verdade, Céu. O filme também nos ensinou muito sobre isso, né? Que a decisão que o casal tomou ali, ou a decisão que nós podemos tomar, pode parecer boa naquele momento, mas futuramente você pode perder o seu casamento, você pode perder a sua esposa, o seu esposo, e automaticamente você vai estar, se você tem filho, você vai estar tomando uma decisão pelo seu filho também, ele vai sofrer a consequência daquela decisão que você tomou,
né, e sem nem mesmo ser consultado, sem nem mesmo saber se vai ser bom para ele ou não. E o que nós aprendemos com esse filme foi exatamente isso. Você tomar cuidado com as decisões, porque você pode perder o seu casamento por causa disso, você pode perder a vida por causa disso, e você pode, vamos dizer aqui, você pode prejudicar a vida dos seus filhos para sempre. Não vai ter volta, né? Vai ser uma marca que vai ser feita, vai prejudicar de uma maneira ali que não vai conseguir ser restituído. Então, o que os pais, né, que já são pais, possam tomar esse cuidado, né, com as decisões que às vezes tomam pensando somente em si, e muitas das vezes esquece dos filhos, né? Acham que vai ser bom para os filhos, mas não vai ser, né? E os filhos muitas das vezes sofrem com aquilo para o resto da vida deles. É uma perda que não tem volta, não tem como restituir isso, né? Isso foi uma lição que uma lição muito, muito valiosa. E vocês ainda, professores de jovens, acho que vocês teriam mostrado o filme para os pais, né? Pelo menos, né, Carol? Na verdade, nós não fomos professores, mas tivemos muito contato com os jovens, né? Então, um conselho aqui, outro conselho ali. Então, seria assim, de início, seria um ótimo filme, ia dar muito o que falar para o pessoal, um material muito bom para ser discutido, né? Principalmente para os jovens e aqueles também que são casados, né? Não tem como excluir os jovens e dizer que não faz parte, porque todo jovem sonha em ter uma família, né? A maioria deles se casarem e a gente conta aí com as decisões, né? Não é só individual, a gente já entra para um casamento, para um namoro, noivado e casamento a dois. Fica aí a dica, não é? Você que não fez o curso de casados, faça, tá inteirinho lá na internet, queridos. Entra no nosso site, www.osomdocel.com.br. Nosso desejo sincero é que você possa ter edificação da sua casa, do seu lar. A gente tem um período de oração antes de passar o filme, a gente tem lá no final do curso, está o período introdutório para o filme, a gente tem a discussão em sala, que foi bastante interessante, e eu espero que possa edificar a sua vida de um modo valioso. De todo o coração eu desejo que a experiência que nós tivemos ali dentro do curso possa ser uma experiência para você também, para sua casa, e sobretudo você refletir antes de apertando qualquer botão, né? Tomando qualquer decisão, sem saber o que você está fazendo. Eu desejo de coração que você possa assistir esse filme, vai te ensinar bastante coisa, muita coisa que está dentro das escrituras estão ali também, tá bom? Meu querido e minha querida, nós vamos entrar aqui agora com uma música que fale o seu coração e nós já voltamos aqui, assim, né? Mas eu gostaria muito mesmo de agora entrar com eles num tema que eu acredito também ser importante para você que está ouvindo, assistindo, não é? Seja pela internet, seja você ouvindo aqui no site Som do Céu, seja você que está ouvindo pela Rádio AME, eu acredito que seja importante vocês saberem um pouquinho do que nós estamos fazendo agora. Queria saber de você, Anderson, um pouquinho o que está sendo, que nós ainda estamos aí pelo meio do curso, o que está sendo o Abesorot Tovot, que é as boas novas, nós estamos apresentando a vida de Yeshua. O que isso tem levado a você a refletir na vida dele? Você tem sido desafiado, a compreensão das escrituras e da vida dele, que é tudo que nos importa. Como isso está na sua vida? Olha, Céu, esse curso Abesorot Tovot tem feito eu olhar de uma maneira diferente, né, para a vida do Senhor Yeshua, né? Porque se você quer viver uma vida de acordo com o que o Senhor deseja, você tem que viver uma vida com o exemplo que o Senhor Yeshua deixou, né? E quantas das vezes, ou quase sempre, a gente não vive dessa maneira, né? E esse curso tem assim nos mostrado e nos ensinado demais, tem me ensinado demais, né? Me mostrado muito que a gente tem muito ainda que aprender, né? A maneira de viver, a maneira de se comportar, a maneira de você agir com o seu próximo, né? O exemplo que o Senhor Yeshua deixou, sabe? Isso é muito importante para que através da nossa vida outras vidas possam ser salvas também, possam ser impactadas também. É o exemplo que o Senhor deixou, é o que esse curso tem me ensinado, que nós realmente devemos buscar em todo o tempo, procurar viver uma vida da maneira que o Senhor Yeshua viveu aqui. E eu até ia perguntar isso, ouvindo agora o Anderson falar, Carol, como é que foi essa coisa, vocês chegarem lá e começarem a ouvir a gente falar Yeshua? Meu Senhor, nunca nem pensei nisso, ouvindo ele falar agora.
Olha, gente, a Arua está aqui presente, é maravilhoso, porque se a gente não pega essas coisas no ar, agora que eu me toquei, não é? Que vocês estão falando, Senhor Yeshua, como que foi isso para vocês? Ai, Céu, não vou dizer que foi automático. No começo era meio estranho, porque sempre foi Jesus, né? Nós conhecemos como Jesus. Então, sempre foi mencionado Jesus nos ensinamentos. Só que, em um dado momento, né, a gente se envolve de uma maneira com a palavra, com os estudos, né? E a gente acaba naturalmente vindo, né, o Senhor Yeshua. É algo que é manifestado na vida da gente, assim, sem pressão, aos poucos, devagarinho, com amor, né? Porque nós estamos conhecendo a verdade aos poucos, né? Então o Senhor vai se manifestando para nós individualmente, da maneira como Ele é, mostrando os costumes que Ele tinha e que Ele tem, e vai mostrando cada um da maneira dele, né? Como ele não é bagunceiro, ele é delicado. Então devagarzinho, quando a gente se viu, a gente já estava identificado, já Yeshua, já era esse nome e está no nosso coração, não tem como trocar. Mas você não foi nem procurar na internet, fala sério, vai. Nem houve uma dúvida no seu coração, mas da onde que veio esse nome? Se eu já estava com o nome errado, como é que agora eu vou saber que é esse daí? Porque, olha, esse é um frisson na internet, isso daí. É um monte de gente inventando nome, não, já que esse está errado, todos estão errados, não é? E não houve uma curiosidade, como é que foi isso para você? Olha, Céu, eu acredito que a Arua, né, ministrou, pelo menos pode ser por mim, no meu coração. Que realmente eu não tive você me perguntando aqui, eu parei para tentar puxar aqui na minha memória, mas realmente eu não procurei na internet, não tive esse desejo, não, porque eu acredito que o Senhor ministrou ali, a Arua ministrou no meu coração, que eu tive a certeza, né? Foi algo assim que eu senti, e automaticamente a gente sentiu o desejo, tanto eu e minha esposa, a gente conversa, né, em casa, e desse desejo, essa importância de você pronunciar e proferir as palavras, os nomes corretamente, né? Então, pra gente assim foi algo automático, e o nosso único desejo é de aprender cada vez mais. Mas quando a gente ouviu todos os nomes, não foi só Yeshua, foi Adonai, né, o nome da Arua, né, o nome correto que é Arua, né? E a gente está aprendendo ainda até pronunciar, né, os nomes corretos. Mas eu acredito que com a gente foi dessa maneira, porque nós não tivemos nem tanto, não posso dizer por mim e por ela, porque a gente faz a maioria das coisas junto em casa, né? E nós não tivemos essa curiosidade de vamos puxar aqui na internet, vamos ver se realmente isso procede ou não, se eles estão mentindo ou não, se é mesmo. Eu acredito que o Senhor ministrou ali na primeira vez que a gente ouviu, e foi algo automático, assim, já desceu em nosso coração. A gente tinha aquela certeza que realmente era esse o nome, né? Eu acredito que é dessa maneira, quando o Senhor realmente está ministrando, quando o Senhor está ali, não entra dúvida no seu coração, você tem a certeza, você sente aquela convicção, a certeza entra no seu coração, você apenas quer fazer aquilo e pronto. Falando um pouquinho de convicções, né? Quando a gente começa a ter contato com a verdade, Anderson, assim, da maneira que vocês, acredito que vocês já entraram com muita coisa junto, né? Nós nunca ocultamos de vocês nada do que o Eterno tem mostrado para a gente. E como isso trabalha? Porque assim, gente, vocês podem imaginar que o Anderson e a Carol são pessoas inexperientes, no sentido de convívio, mas eles moraram um longo período fora do país. Queria até que o Anderson pudesse falar um pouquinho sobre isso. Não são pessoas inexperientes, não é? Não estou dizendo que alguém inexperiente passe por isso, queridos. O Eterno se revela quem Ele quer, não é? Mas assim, lidar com todo esse conteúdo que está nas Escrituras, não é? Parece que está em outro universo. Sim, Céu, com certeza. Essa experiência que nós tivemos, né, o Senhor já via, como Ele avisa, o Senhor avisa sempre antes, né, Ele nunca pega a gente de surpresa, né? Então nós já havíamos sido avisados que o Senhor tinha esse plano na nossa vida de nós vivermos, né, irmos para fora do país, mais ali precisamente na Inglaterra, em Londres, e foi uma experiência única, Céu, que o Senhor falou, né, que tinha algo para realizar através das nossas vidas ali naquele lugar, mas o Senhor tem a maneira dele
dele falar que muita gente entende de uma maneira, a gente compreende de uma maneira, a gente tem que tomar muito cuidado da maneira que a gente ouve e recebe e filtra aquilo que o Senhor fala pra gente, né? E hoje eu posso dizer que foi muito mais essa nossa vivência, que foram 5 anos que nós tivemos fora do país, foi muito mais para o Senhor trabalhar em nossa vida, né, no nosso ser, no nosso entendimento, sabe? Aquela coisa de quando você, um exemplo para os irmãos entender, enquanto você está ali dentro do quintalzinho da sua casa, você se sente seguro, é aquele o seu mundinho, né? Você está ali, mas quando você sai para fora do seu quintal, é um mundo totalmente diferente do que você conhece do quintal para dentro da sua casa, né? Então a gente se deparou com situação de cultura diferente, a língua diferente, sem contar que aquele país existem pessoas do mundo todo ali, então a gente não se deparou só com a língua, só com o inglês ou com a cultura dos britânicos, foram outras culturas, porque é uma mistura de cultura ali muito grande. Então foi uma experiência que o Senhor, que hoje eu consigo ter esse entendimento, que o Senhor fez que nós vivêssemos aquilo, queria que nós vivêssemos aquilo, para que nós pudéssemos compreender até melhor o ser humano, né? Ter um melhor entendimento das pessoas e saber muitas das vezes nos comunicar com as pessoas. Eu não sei ainda, né, a fundo, né, o que o Senhor pode usar através das nossas vidas com isso, mas realmente foi uma experiência única, Céu, uma experiência única que assim não tem dinheiro, você não consegue assim, estimar um valor para isso, né? Eu acho que tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida, seja dentro do nosso país, seja fora, que nós possamos fazer sem reclamar, né? Muitas vezes a gente se depara com uma situação adversa, difícil para a gente muitas das vezes, porque nós somos seres humanos e somos limitados, né? Mas tudo há um propósito, e se o Senhor mandou, se o Senhor ele se responsabiliza, o que eu posso dizer é isso, ele sempre está ali. Se você tiver com sinceridade no seu coração, querendo agradar ao Senhor, Ele vai cuidar de você e sempre vai ter um propósito para aquilo que você está vivendo na sua vida. Carol, longe de casa, foi recém-casada, estavam casados há quanto tempo? 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses, saindo junto com o marido, 1 ano e 6 meses, sem ter para quem pedir socorro, não é? Verdade. Não se arrependeu ali, já era, porque não ia fazer o quê? Voltar nadando não dava. Não dava. Né? Então aí, eu acredito que vocês também, conjugalmente, tiveram de aprender muita coisa, mas tudo isso, certamente, você compreende como um treinamento para o que vocês vão enfrentar? Céu, é uma coisa séria que você falou agora, né? Você ter que se lidar com outras pessoas, outra cultura. Nós chegamos num país onde nós não conseguimos falar nem oi. Nós tínhamos medo de tudo e de todos. Mas o Senhor tem um propósito, né? O pessoal perguntava a hora pra mim, eu estava no ponto de ônibus, era uma coisa muito comum. Sempre vinha uma pessoa me perguntar a hora. Eu falava, Senhor, e agora? Eu tinha vontade de chorar. Porque eu não saí daqui... a gente estuda aquele inglês básico da escola, né? A gente nunca imagina que uma pessoa vai parar para perguntar o endereço, ou como que eu faço para pegar o trem, ou que hora que o trem vai passar, né? Que lá é tudo cronometrado, tudo certinho. Então eu falava, Senhor, o que eu estou fazendo nessa terra, meu Pai? A minha oração era essa, né? Mas a gente aprende a não murmurar, porque é uma porta que o Senhor abriu, né? Aí vem o trabalho também, nós precisávamos ter o sustento, né? Nós não dependíamos de família para sustentar as nossas vidas, né? Foram 5 anos, graças a Deus o Senhor abriu a porta, tanto para mim quanto para o meu esposo. Nós morávamos sozinhos, que é muito difícil morar num país, né? Estranho, sozinho, sem morar em república nem nada, e tudo foi o sustento dado pelo Senhor, e a honra e a glória para o Senhor, né? Sem contar com as briguinhas que a gente tinha, né? Começo de relacionamento, assim como a Cel perguntou, né? E aí ali não tinha como correr para casa do pai, da mãe, ou da tia, ou da avó, né? Então realmente foi uma escola, assim, foi uma escola muito profunda mesmo que nós passamos, porque todo casado, né, que já passou por isso, nós sabemos, né, que os primeiros anos são muito difíceis, né? A gente 1 ano e meio, a gente estava começando uma vida de casado, né? Então assim, realmente foi algo assim que somou demais para nossas vidas, né? Então
o Senhor sabe a maneira dele trabalhar, né? Então a gente só tem a agradecer. Não foi fácil, não é fácil, mas quando você está com o Senhor, você consegue passar. E nós passamos, foram 5 anos, conseguimos nos adaptar lá, estamos aqui juntos hoje, né? Eu agradeço ao Senhor porque nós temos um casamento abençoado e tudo é preparado pelo Senhor. Eu creio nisso. Queridos, não tinha como pegar o Skype naquela época, né? Não. Vou pegar o Skype aqui, deixa eu ligar para minha mãe agora. Não. Quero colo, né? Então, queridos, é bem complicado, bem complicado. Eu acredito que os dois foram preparados no fogo. Não sei se fosse diferente, se eles teriam a unidade que eles têm, porque é interessante você, casado, não é? Que tem um problema e já sai contando para o irmão, para a irmã, para o tio, para a tia, para a avó, para o papagaio. O papagaio é o pior, tá, queridos? Papagaio, ele vai pegar o telefone e vai sair contando o que você não contou, ele se encarrega de levar para o restante da família. Então, amados, é importante vocês aprenderem algo que eu vejo que esse casal, uma grande parte do treinamento deles, para ter um sucesso, o êxito que eles tiveram, eu acredito, foi aprender a enfrentar as coisas a dois, viu, queridos? Eu e meu marido, a gente já viemos, nos dois, nós viemos com kit família, né, queridos? Então, muita coisa da nossa vida ficou muito complexo de tratar só entre nós. Então, eu acredito que a gente sofreu muito mesmo, não temos, nós estamos dentro de casa com filhos, não é? E tivemos de aprender da pior maneira, talvez, a nos concentrar nos nossos problemas, equacionar as nossas diferenças. Isso não é simples, não é? E mais uma vez eu vou dizer, faça o curso Bem Casados, queridos. Vocês vão aprender muita coisa que vocês não precisam sofrer. Não precisam sofrer. E olha só, vou deixar você com uma música que fala no seu coração. Nós já voltamos aqui com uma mensagem final desses dois, que eles vão deixar para vocês que estão aí ouvindo, e eu sei que vai falar fortemente ao seu coração. Querida minha, nós estamos aqui hoje com o Anderson e a Carol, dois queridos que o Eterno nos deu, pessoas que, olha, só o Pai pode ser exaltado, glorificado, magnificamente adorado por ter colocado pessoas como esse casal nas nossas vidas, amados, ajudadores, prontos, olha, Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno todo o tempo. E eu queria deixar aqui, Anderson, uma mensagem que você gostaria de deixar para o nosso público, aquilo que esteja o Eterno colocando no seu coração, na sua alma e no seu espírito, não é? Para que o nosso ouvinte possa ser desafiado, encorajado em nome de Yeshua. O que eu tenho a dizer para os nossos irmãos ouvintes, né, nesse dia é que sempre, em todo tempo, procure agradar ao Senhor. Procure fazer a vontade dele e procure ser sincero diante do Senhor. E busque sempre dele a verdade, que com certeza ele vai se revelar. E sempre esteja aberto àquilo que o Senhor colocar na sua vida. Procure e peça o entendimento do Senhor, o discernimento, a visão espiritual, para que você possa entender aonde o Senhor quer te colocar, aonde Ele quer te levar. Porque, irmãos, eu posso dizer por experiência de vida, vivida mesmo. O Senhor quer colocar a mim e a você em um lugar muito maior, uma situação muito maior que você não entende ainda. Nós não temos entendimento, a nossa mente não é capaz de acompanhar tudo aquilo que o Senhor tem pra gente. E quando eu falo, eu não estou falando de bênção material ou todas essas coisas, mas para o reino do Senhor, né? Porque isso são coisas secundárias, mas que nós possamos, né, que os irmãos possam buscar isso primeiramente, que é a nossa vida diante do Senhor, e as demais coisas com certeza Ele vai acrescentar. E você, minha linda, o que você quer dizer ao nosso público aí que está ouvindo você nessa manhã, nessa noite, aqui na internet? O que você tem a dizer a eles? Eu queria dizer para os irmãos queridos, né, que seja qual for a circunstância que eles se encontrem no momento, que eles não desistam, que eles persistam, que o Senhor, né, é aquele que tudo vê, que tudo pode, né, e todo o poder está na mão dele. Então, irmãos, orem, né, seja sempre grato por ser o que vocês são, por terem esse privilégio de ouvir uma palavra, né,
consoladora, confortadora nos dias de hoje, porque nós estamos em dias difíceis. E sempre agradeçam ao Senhor, né? Por fazer parte, né? Mesmo sendo ouvinte, vocês fazem parte da Rádio Som do Céu. Que vocês orem por nós, nós oramos por você e eu agradeço pela vida de vocês. Verdade, verdade, verdade. Queridos, vou deixar vocês aqui com uma música e nós já voltamos para orar. شب خرخ